Sabe que as pessoas, em geral, os cristãos, falam dos cristãos, eles não têm dificuldade nenhuma. A maioria dos cristãos assim, mais de 93% dos cristãos, não tem dificuldade de devolver o dízimo, mas tem dificuldade de devolver a oferta. Qual é o ponto principal que faz com que os cristãos, mais de 93%, não tenham problema em devolver o dízimo? Pasmem, a maioria dos cristãos que não tem problema de devolver o dízimo, que fazem por motivos errôneos, não pelos motivos justos, enxergam a Deus como um miliciano. Vou repetir baixinho, como um miliciano. Entenderam aí no final? Vocês entenderam? Enxergam a Deus dessa forma. Sabe como? Vou devolver o dízimo, porque senão Deus vai enviar o devorador lá em casa, meu irmão, vai ser um problema sério, vai devorar minha planta, vai devorar minha casa, devorar meu emprego, vai devorar minha família, vai devorar tudo, vai ser um problema sério. Vou devolver o dízimo logo. E aí, a pessoa enxerga Deus como miliciano. Ui, falei alto. É como se Deus chegasse assim. Opa, vim cobrar aqui o dízimo para te proteger, né? Porque afinal de contas, sou Deus, né? Então sabe como é que é. Quer rir, tem que fazer rir. E aí a gente vai lá e paga o dízimo ali para Deus. Deus, toma aqui a tua parte, ó. E aí respira aliviado, seca o suor. Minha obrigação esse mês já foi. Já devolvi o dízimo. O primeiro vídeo do meu canal, inclusive, foi isso. No meu canal no YouTube foi Deus não é. E aí, essa palavra que eu falei, né? E aí, lá eu mostro o porquê as pessoas enxergam a Deus dessa forma. Como se fosse pagar uma proteção para Deus. É por isso que a pessoa devolve o dízimo e acaba deixando de lado a oferta. Dízimo tranquilo, a oferta acaba sendo um problema. Vou prosseguir aqui para vocês acompanharem na tela. Se você puder passar para mim. Obrigado. Sabem o que é isso aí? O adultério financeiro é aquele tema delicado que eu falei que ia conversar com vocês. Uma vez um cliente, ele chegou até mim, na minha casa. Alexandre, preciso falar com você. Achei estranho. Tudo bem, claro, suba, vamos conversar. Aí ele foi, sentou. Eu achei estranho, porque alguma coisa está acontecendo, muito sério. Aí ele falou: rapaz, minha mulher, ela está acabando com o meu cartão de crédito. Eu olhei assim e falei: como assim? Ela está fazendo empréstimo na minha conta. Eu falei: mas ela não tem renda? Ela não trabalha? O que está acontecendo? Por que ela está fazendo isso? Não sei. E ele continuou falando. Puxou a cadeira, levantou, botou as mãos assim na mesa, respirou profundamente. E eu olhando para ele assim, sentado, né, ele em pé, eu olhando para ele, ele falou: Alexandre, eu não aguento mais. Quando o meu salário cai na conta, o banco vai lá e acaba com tudo. Falei: rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você não vai ficar chateado com o que eu vou te falar, não? Desculpa, eu vou te falar algo muito sério. Ele: não, rapaz, pode falar, você tem total liberdade para falar. Aí foi a vez de eu pedir para ele sentar. Falei: não, senta aí. Aí foi eu que levantei. Botei as mãos na mesa, fiz como ele fez. Olhei nos olhos dele e falei: sua mulher está te traindo. Ele arregalou os olhos assim. O quê? Falei: sua mulher está te traindo. Mas eu vou lá agora. Eu falei: não, calma aí. Vou te explicar, calma. Não deixa eu explicar, calma. Fica tenso assim não. Como é que você fala um negócio desse? Eu vou lá tirar satisfação com ela. Eu falei: não, calma, cara. Estou falando do adultério financeiro. Ele: falando de quê? Eu falei: adultério financeiro. Como é que é isso? Eu falei: senta aí que eu vou te explicar. O adultério financeiro acontece quando a mulher,
E por favor, se tem esposa do lado do esposo aqui, não olha para o esposo, não faz aquele cutucar assim, tá vendo? Não faça, por favor. Estou pedindo a vocês, isso vai dar uma briga terrível. Não faça. Isso acontece quando a mulher não sabe quanto o marido ganha. Quando o marido não sabe quanto a mulher ganha. Eles não têm noção de quanto e o outro ganham. Não tem noção de quais são os seus planos, quais são os seus projetos, quais são as suas dívidas, suas pendências. Não sabem absolutamente nada, nada da vida financeira um do outro. Sabe, isso é muito comum, é muito mais comum do que você pensa. Muito mais comum do que você pensa. A mulher não tem noção de quanto o marido ganha. O marido não tem noção de quanto a mulher ganha. Esse caso desse meu amigo, que é meu cliente também, ele falou, rapaz, é verdade. Eu falei, quanto ela ganha? Ele falou, não sei. Mas, ela sabe quanto você ganha direitinho. E agora, como é que eu resolvo isso? E a gente pôde resolver de uma certa forma assim. Eu falei, olha, você não vai gostar muito, mas você vai ter que abrir uma outra conta em um banco digital, pedir a portabilidade de salário. Seu salário não vai mais cair no banco X, vai cair no banco Y, que a gente vai abrir agora. E essa senha, ela não vai ter acesso. E você vai explicar a ela o motivo. Mas eu preciso que essa atitude seja tomada em conjunto. Então, traga ela aqui para a gente conversar, nós três. Vou falar com ela. Aí ele foi, falou com ela. Depois me ligou. Alexandre! E ela falando de fundo. E eu ouvindo, né? Assim, e ele me ligando. Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou ouvir panela voando. Estou pensando nisso já. O que está acontecendo? Aí, ela falou que não quer ir conversar com você não, que você é adventista, que está com aquelas ideias de negócio de sábado. Eu falei, que isso, rapaz? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela falou que vai conversar com o pastor dela, que entende de finanças também, que não é só você não. Eu falei, ótimo, vamos juntos com ela até o pastor dela. Eu tenho certeza que, já que ele entende de finanças, nós falaremos a mesma língua. E ele falou com ela e ela ficou quieta. Então tá bom, vou chamar meu pastor aqui e a gente vai lá conversar. Falei, tá bom. Vocês acham que ela chamou o pastor dela? O que vocês acham? Quem acha que ela... Vamos fazer uma enquete. Quem acha que ela chamou o pastor dela? Levante a mão. Pois é. Quem acha que ela não chamou o pastor? Levante a mão. Ela não chamou, ela não falou. E ela ficou desesperada, falou que ele estava errado, que ele não amava mais. Você não me ama mais, e que não sei o quê. E foi uma loucura. Isso é o adultério financeiro. Sabe, irmãos, você na sua família, você precisa de planejamento, poupança, investimento. Planejar, poupar, investir, mas também precisa de desfrutar. Planejar, poupar, investir e desfrutar também. Imagine o seguinte ponto: você há anos não sai para tomar um sorvete com a sua esposa, não sai para levar os seus filhos para dar um passeiozinho ali, num parquinho de repente. Você só pensa em trabalhar. Cadê o desfrute? A Bíblia nos orienta a desfrutarmos do nosso trabalho também, do fruto do nosso trabalho. Mas o que acontece é que as pessoas não sabem planejar, e aí acontece o que nós lemos aqui de Jesus. Qual dentre vós, que é o homem que não se assenta primeiro para ver se tem condições de construir a torre antes de começar a construção, para ver se tem condições de dar prosseguimento? Planejamento, poupança, investimento, desfrute. Porque o que acontece naquela questão de Deus, dízimo e não ter oferta, é que o irmão, ele devolve o dízimo lá, pagando, né? Aquele esquema que eu falei com vocês. Vou pagar para Deus não devorar minha casa. E aí, ele deixa a oferta de lado, porque ele não tem oferta. Não tem. Ele até gostaria de ofertar, mas ele não tem. Ele queria ofertar, mas ele não tem. Ele queria, alguém lançou a campanha, precisamos comprar, um exemplo, precisamos comprar um instrumento novo e tudo mais, vai custar 4 mil reais. E aí o irmão, ele quer colaborar. Poxa, eu até queria, mas eu olho para o meu bolso e está vazio. Ou eu contribuo na causa de Deus, ou eu compro arroz e feijão para minha casa. Já devolvi o dízimo, então vou comprar arroz e feijão para minha casa. E é por isso que as salvas ficam sempre vazias, na maioria das vezes. Ou não tão cheias quanto poderiam estar. Porque o irmão segura. Ele faz essa
ele vai fazer essa escolha. Então ele tem que definir, ou eu ajudo na causa de Deus, ou eu compro coisas para minha casa. Ele acaba comprando coisas para a casa dele. Sabe, irmãos, essa época do adultério financeiro, ela foi tão cruel quando eu descobri isso, porque eu vivi isso na minha casa. Foi a época mais difícil que eu tive no meu casamento. Esse ano, se Deus permitir, dia 24 de setembro, faremos 20 anos de casado, né, esposa? 20 anos de casado. Mas nós vivemos essa época do adultério financeiro. Nessa época, a gente se separou por 4 meses. Foi muito difícil. Eu saía de madrugada, ia até São Paulo, pegava o carro e ia dirigindo para São Paulo. Trabalhava com revendas de perfumes nessa época. E meu amigo ia comigo, nós íamos revezando no volante. Só que eu tinha uma desvantagem. Quando era minha vez de dirigir, eu estava lá dirigindo e ele estava dormindo. Quando era a vez dele dirigir, ele dirigia e eu ficava lá. Eu não conseguia dormir, não conseguia. Ele dirigindo, era a minha vez de estar dormindo, mas eu não conseguia, eu ficava acordado. Depois eu entendi o porquê disso, vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, foi uma época tão difícil na minha vida, que eu só enxergava o meu compromisso financeiro. Eu não sei se tem alguém passando por isso aqui, mas você negligencia a sua presença em casa com a sua esposa, com os seus filhos, em detrimento do ganhar o pão. E era um trabalho que a gente acordava 3h30 da manhã, a gente saía, pegava a Dutra, ia para São Paulo, chegava lá de manhã antes da empresa abrir, da fábrica lá, e a gente pegava, enchia a mala do carro de perfumes, caixas e caixas, depois tomava um café de jejum lá em São Paulo e vinha, é lá em São Caetano. E depois a gente vinha, pegava a pista de novo, vinha para casa, chegava aqui de tarde já, quase noite, destruídos, para começar a trabalhar no dia seguinte. E aí tinha uma equipe que a gente dava treinamento, e assim, eu saía 3h30 da manhã, chegava em casa, não chegava em casa, porque eu chegava, tomava um banho e ia para a rua de novo, falar com a equipe de vendas. Eu chegava em casa, lembra, meu amor, era mais ou menos meia-noite, 1h que eu chegava em casa. Eu saía de casa, minha esposa estava dormindo, eu chegava em casa, ela estava dormindo. Eu não tinha esposa, eu não tinha casamento, eu não tinha mais nada. Por isso eu estou falando que isso é muito sério. A gente precisa rever esses conceitos. Por que eu ficava com os olhos abertos, né, enquanto meu amigo estava dirigindo? Depois eu entendi por quê. Teve uma vez que a gente estava voltando, e a gente passou no Graal, fez um lanche, era noite já, e a gente dirigindo, ele dirigindo nessa hora, e ele começou a dormir no volante. E eu percebi. Chamei o nome dele, ele estava dormindo no volante. Ele, não, estou acordadão, estou tranquilo. Estou de boa. Falei, então tá bom. Dá mais 2 minutinhos, ele começa a dormir de novo, assim, apagando. E aí, irmãos, tinha um ônibus na nossa frente, e o ônibus foi só crescendo, ele foi se aproximando do ônibus. Aí eu olhei assim e falei, ele está dormindo. E ele estava dormindo, não sei se vocês já viram alguém dormir de olho aberto. Já viu alguém dormir de olho aberto? E ele dormiu assim, ó. Falei, ele está dormindo, não é possível. O ônibus está crescendo, ele não está diminuindo a velocidade. E aí eu fui, dei um chacoalhão no ombro dele assim. Aí ele acordou. Estou vendo, estou tranquilo. Falei, rapaz, você não estava vendo não. Encosta ali, vamos trocar. Deixa que eu dirijo. Não, estou vendo. Ele encostou, a gente trocou. Quando eu passei a segunda, ele estava já... Incrível. Deus deu um livramento para a gente. E por isso, irmãos, eu trouxe para vocês hoje um modelo de orçamento cristão. Como nasceu esse modelo de orçamento cristão? Quando eu fiz minha pós-graduação em educação financeira, a mesma coisa, né, para poder fazer a conclusão, eu preparei um modelo de orçamento. Só que esse modelo de orçamento, ele é diferente de tudo que tem por aí. Porque, geralmente, o modelo de orçamento faz 70, 10 das 10. 70 você gasta, 10 você investe, 10 você gasta, e assim vai. Gasta com você, com lazer, né? E 10 você poupa. Mas o nosso modelo ele é um modelo diferente. É um modelo de orçamento cristão, que já contempla o dízimo, a oferta, os investimentos, o lazer e os sonhos. Tudo isso dentro de um modelo criado especialmente para o público cristão.
Esse modelo de orçamento cristão funciona da seguinte forma. Você recebeu o seu salário, o seu ganho, o seu prolabore, você recebeu o seu rendimento. Como o dízimo ele é inegociável, daquele bruto, você separa quanto? Obrigado, Ellen. Vou repetir. Como o dízimo ele é inegociável, daquele bruto, você separa quanto? Boa. Ok, 10%. Você separou esse 10% e aí sobra um valor, um líquido. Esse líquido já tem ali descontado o dízimo, o INSS, um empréstimo que você tem, de repente algum desconto em folha, enfim, é o líquido que vem para a sua mão. Desse líquido, e aí que é o grande pulo do gato, desse líquido você vai separar o seu orçamento. Do líquido você separa os 10% de oferta, 10% para os investimentos, 70% para as suas despesas gerais, 70, 80, 90, sobram 10, certo? 5% para o seu lazer, desfrutar, e 5% para os seus sonhos e planos junto com sua esposa. Digamos que o irmão ele passou ali 30 anos numa empresa, e aí ele pegou o fundo de garantia dele, e aí veio 70 mil reais. Aquele irmão pegou aquele dinheiro, e olha o que acontece, passam-se 2, 3 anos, aquele irmão não tem mais nenhum real. Quantos já viram ou já ouviram falar de situações assim? Levanta a mão. Não sabe administrar. E eu trouxe 3 modelos para você ver reais e entender que não é o quanto você ganha, mas como você administra. O primeiro modelo é esse aqui, ó. É a dona Cortina de Souza. Eu coloquei esse nome aí. Essa dona Cortina de Souza tem um salário aí de R$ 4.132,40. Então ela separou o dízimo aí, 413. E o líquido, aí tem descontos, como eu falei para você, desconto disso, desconto daquilo. Sei que na mão dela vem parar R$ 2.396. É o que vem para a mão dela. Desse valor que vem para a mão dela, ela então começa e separa os 10% da oferta, os 10% para os investimentos, os 70% para as despesas gerais, os 5% para o lazer e o desfrute, e os 5% para os sonhos e planos. Mas Alexandre, espera aí. Se eu for colocar as minhas contas, elas dão muito mais do que 70%. 2 pontos. Primeiro, esse valor você pode alterar um pouco. Vamos supor, quanto eu coloquei de oferta ali? Quantos por cento? 10. Eu posso colocar 5. Posso colocar 3. E aí eu aumento. Se eu colocar 5, eu aumento o meu gasto de 70 para 75. Vai dar os 100 lá embaixo do mesmo jeito. Entendeu o que eu falei? Compreendeu? Eu posso mesclar aquilo ali. Não quero investir 10%, quero investir 5%. Então eu vou tirar 5 da oferta, vou tirar 5 do investimento, e eu coloco os 10 que sobraram lá na minha despesa. Então ao invés de despesa ser 70, minha despesa passa a ser 80. Compreendeu como você consegue trabalhar com isso? Muito simples. Agora olha que interessante, o segundo exemplo aí é o seu Aço de Souza Inox. Caprichei nos nomes, né? Olha que interessante. Lembram quanto a dona Cortina ganhava? Quem lembra? 4 mil e pouco, né? Olha quanto o seu Aço de Souza Inox ganha. 7 mil. Bem mais do que a dona Cortina. E aí ele separou o dízimo, e aí tem os descontos, aquela coisa toda, e sobraram para ele R$ 5.381. E aí ele faz a mesma coisa, oferta, investimento, nesse modelo. Aí a pessoa fala, mas o Alexandre está falando isso porque ele não sabe quanto eu ganho. Realmente, não sei. Se eu ganhasse mais, eu estava tranquilo. Quem nunca pensou, se eu ganhasse mais, eu estava de boa, estava tranquilo. Quero ver se eu ganhasse mais. O próximo cliente e último ganha 3 vezes mais. Olha o salário dele. R$21 mil. A pior situação é a dele. Sabe por quê? Aí tem o quanto ele ganha, né? O dízimo. E olha quanto vem para a mão dele. 21 mil ele ganha. Tira o dízimo lá, 2.155.
E aí sobraram na mão dele R$ 8.300. Aí você pensa, ué, peraí, quem faz uma conta rápida, imagina, 8 mil com 2 mil de dízimo, 10 mil. Onde é que estão os outros 11 mil? Que ele ganhou 21 mil? Ele tem 11 mil de desconto? Quem tem cartão de crédito aí? Quem tem cartão de crédito? Não vou usar o cartão de crédito não. Pega o seu cartão, por gentileza, só levanta o pessoal. Cartão de crédito chama-se, para o povo cristão, fé. Por que fé? Certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não vê. Você passa o cartão, não tem dinheiro não, mas vou passar aqui que pela fé, quando chegar eu vou conseguir pagar. E aí você vai, passa pela fé e você consegue pagar depois, né? Por isso que quando eu falei, né, se você tem cartão de crédito, bate o pé, a igreja quase caiu. Todo mundo tem aí. E aí o seu, qual é o nome dele? Borracha de Souza. O seu Borracha de Souza, rapaz, é cartão de crédito, é cheque especial, que ele é refém do cheque especial. Ele não sabia nem que você consegue ficar isento daquela taxa de manutenção de conta, sabe? E hoje em dia, não tem como você pagar a taxa de manutenção de conta mais, né? Por causa daquela lei que tem pelo Banco Central, do pacote de serviços essenciais. Você não é obrigado a pagar mais nada para o banco. E você tem os serviços lá no seu banco. E aí ele paga quase R$60, que ele é um cliente Plus, lá, Mega Blaster, não sei. Tem uns R$60 que ele paga lá. Falei, rapaz, 60 em um ano você paga 720 reais que você joga fora na mão do banco. Que isso? E aí tem empréstimo, teve que fazer portabilidade buscando uma taxa menor, enfim, né? A gente vai tratando desses detalhes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que com o maior salário dos três, afinal de contas, a dona, que eu esqueci o nome, Cortina de Souza, né? Ganhava 4 mil. O seu Aço de Souza e Norte ganhava 7 mil. Mas o seu Borracha de Souza, 21 mil. 3 vezes mais do que o segundo colocado ganhava. E ele é o mais enrolado, sabe por quê? Agora, pasmem. Ainda bem que vocês estão sentados, senão vai falar senta para você não cair. Quanto é que sobra para ele aí? 8.348. Sabe quanto é o gasto dele mensal? Aí você vê bonitinho, 70% e 10%. Rapaz, o gasto dele mensal é de 9.500. Como faz isso? Cada mês é um empréstimo novo, cada mês é uma loucura. E é um poço sem fundo. E eu descobri por experiência própria que o fundo do poço é feito de areia movediça. Meu amigo. Quem já... Não levanta a mão não, tá? Nem bate o pé, não ri, não faz nada. Só respira. Se você já esteve ou está no fundo do poço, sabe o que eu estou falando. É areia movediça, meu amigo. Estou no fundo do poço. Daqui agora as pessoas falam, né, discurso motivacional. Agora que você está no fundo do poço, é só olhar para cima, buscar ajuda em Deus e não sei o quê. Tá, vai. Fundo do poço é de areia movediça, irmão. Se você não tiver uma estratégia clara, você não consegue sair do lugar. Não consegue sair do lugar. Agora eu vou mostrar para você um outro exemplo. O livre e o escravo. O livre, ele ganha um salário baixo. E o escravo ganha um salário alto, 7 mil reais. E o salário do livre é 1.000 e poucos reais. O que ele fez? Estudou educação financeira, poupou. A despesa dele, R$ 1.650. Ele poupou, guardou dinheiro, aprendeu a empreender. Porque, afinal de contas, se você não nasceu rico, não ganhou herança, não tem uma habilidade para cantar muito bem, igual os rapazes cantam aqui, né? Não tem uma habilidade para cantar. Não é um Neymar que joga muita bola e aí tem alguém que te achou ali e tudo mais, porque tem uma galera aí que joga muita bola, mas não é achada, não é encontrada. A sua única solução é empreender, meu amigo. Tem pessoas que falam que é investimento. Essa semana eu estive atendendo um cliente e eu falei com ele, olha só, você quer investir? Então faça uma renda para você investir. Você não tem um salário alto. Ele tem um salário que não é um salário comum. Não é um salário daqueles igual o seu Borracha de Souza. Falei, então para você separar, vai ser muito custoso. E o tempo vai passando e você não vai ver diferença. Caminhando para o final agora dessa palestra, vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes de investimentos, para você entender o que eu estou falando. O tempo vai passando e você não vai ver muita diferença, porque o aporte é baixo. Então, pratique o empreendedorismo, consiga uma renda extra, e então com esse dinheiro você começa a fazer os investimentos. Mas sabe o que me deixa irado?
nervoso mesmo assim, que me tira do sério, é ver crente jogando tigrinho. Meu amigo, o aviãozinho que vai subir aqui, eu vou ganhar, Alexandre, eu vou ganhar. Para com isso. Teve uma menina que trabalha comigo lá, no posto de saúde, e ela, Xande, eu fiz o tigrinho, ganhei R$1.000. Falei, é mesmo, que bacana. Pô, mas só que depois eu perdi tudo, o tigrinho não deixou eu sacar. Falei, rapaz, esse tigrinho aí é uma perdição. E aí eu lembro de Provérbios 28, que fala que o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Irmãos, há um processo para você crescer. Há um processo. Quando eu comecei a escrever meu livro, por exemplo, comecei com as ideias que eu já havia aprendido, vivenciado, e coisas que aconteciam no meu cotidiano. Então eu pude traçar um planejamento e comecei a escrever o meu livro. Só que eu comecei a fazer isso o ano passado. Esse ano que o meu livro ficou pronto. Tive que fechar com as editoras, fiquei analisando propostas de editoras, enfim, até conseguir, de fato, bater o martelo e ter o meu livro pronto. Quando chegou o livro na minha casa, nossa, foi uma maravilha, li o livro. Até coloquei no meu Instagram, meu bebê nasceu, botei um bebezinho assim, meu livro assim, numa coberta. Depois vocês veem lá no meu Instagram, o bebê nasceu, e aí um chorinho, né? Aí quando eu olho assim, quando eu viro para a câmera, é o meu livro que está ali, é meu bebê. Então assim, eu fiquei muito feliz. Tudo é um processo na vida da gente. Tudo é um processo, a coisa não acontece de uma hora para outra. Então, quer empreender? Ok, leva tempo. Quer investir? Ok, leva tempo. 3 anos passaram na vida do escravo e na vida do livre. O livre acumulou patrimônio e começou a deslanchar. E o escravo, com salário de 7.000, olha a dívida dele mensal. Como é que ele pode? Lembra do GPS financeiro? Ele estava aqui no primeiro, gastando mais do que ganhava. E aí, postando foto em rede social, ia lá, postava no Instagram, fazia os stories, né, aquela coisa toda. Então, a gente precisa analisar que não basta apenas você ter um ganho, você precisa saber administrar. Vocês conhecem alguém que é... Não levanta a mão, pelo amor de Deus, irmão. Vocês conhecem alguém que é pobre que trai a mulher? Ou é só rico que trai? Conhece alguém que é pobre, que as pessoas se aproximam dela por interesse? Sim. Tem pessoas que se aproximam dela por interesse? Sim, o cara é pobre. Ah, ele trai a mulher? É. Ah, o rico não dá atenção para a família. O pobre também não dá, não. Então tem rico e tem pobre. Você pode ser usado por Deus sendo rico e pode ser usado por Deus sendo pobre. Quando eu coloquei no título do meu livro, Deus, né, a Bíblia não romantiza a pobreza, tem pessoas, foi um título provocativo, até falei com um pastor essa semana lá em casa. Ele, pastor, o título foi provocativo mesmo. Porque as pessoas precisam entender que a Bíblia não romantiza a pobreza, também não romantiza a riqueza. Para Deus, não importa se você é rico ou você é pobre, importa se o teu coração está nas mãos dele. É isso que Deus quer de você. Ah, Deus quer que você seja rico, igual a teologia da prosperidade. Tem um vídeo no meu canal que também fala sobre isso. A teologia da prosperidade. Você tem que ser rico, que senão tem uma coisa errada na tua vida. Esquece isso, irmãos. Você tem que ter o coração nas mãos de Deus. Se você é rico ou pobre, tanto faz. A questão é que se você for rico, Deus pode te usar como canal de bênçãos, muito mais do que uma pessoa pobre, porque a pessoa pobre, ela tem poucos recursos limitados. Então, na hora de dar uma oferta, o rico dá uma oferta maior. Mas a oferta do rico não é de coração, a oferta do pobre é de coração. Rapaz, eu conheço gente que é pobre, que dá os R$2 lá suado também. Aí dói, né? Puxar o R$2 assim, parece que está tirando uma facada do coração. R$2, bota lá. Tem até a igreja que não coloca nem mais aquela bandeja de prata, né? Para não constranger o irmão. Por quê? Coloca a bandeja de prata, o irmão vai colocar a moeda, né? Fica assim, aí todo mundo olha. O irmão colocou moeda de R$1 lá na bandeja. Então agora o irmão bota a nota de 2, que aí bota lá, não faz barulho nenhum. Então, irmãos, não importa se você é rico ou se você é pobre, não. Importa se o teu coração está nas mãos de Deus ou não. Seu coração precisa estar nas mãos de Deus. A sua riqueza, ela precisa ter propósito. Agora, como é que esse rico, caminhando para o final agora, como é que esse rico conseguiu esses investimentos? Vou mostrar um exemplo para vocês. O Tesouro Direto é o investimento considerado mais seguro que tem hoje no país, porque o país precisa acabar para você perder o dinheiro aqui no Tesouro. Você empresta o dinheiro para o governo. E aqui, com um investimento inicial de R$1.000 e investimentos regulares de R$300 todos os meses,
Até 2031, que é quando vence esse título aqui, Tesouro Pré-fixado 2031, você terá um montante acumulado de 24 mil reais. Esses 24 mil reais aí, 24.700 reais, esse montante acumulado foi só o mesmo que aconteceria se você colocasse o dinheiro num colchão. Só que aí entra a mágica dos juros compostos. Então você não vai ter, em 2031, somente o valor que você guardou, R$ 24.700. Você vai ter R$ 34.848. Olha que interessante. Se você deixasse esse dinheiro na poupança, olha quanto teria na poupança, R$ 30.400. Você ganhou um pouco mais de R$ 4.000, só por ter feito a escolha de, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, colocar o dinheiro no título do Tesouro. R$ 4.000 a mais. 6 anos e meio daqui para 2031. Esses 6 anos vão passar de uma forma ou de outra. Se você não morrer, a gente vai chegar lá, em 2031. E aí você pode chegar com R$ 4.000 a menos. Se você, eu poupo, eu coloco só o dinheiro na poupança. Ok, tem escolhas melhores. Eu escuto o conselho do gerente do banco, ele sabe de investimento. Olha lá um CDB indicado pelo banco. Rendeu menos que a poupança. Olha, isso é assustador. Eu falo sobre isso também no meu livro, onde eu falo sobre investimentos. Quando você aprende a sair do seu desastre financeiro, organizar suas finanças, criar seu fundo de reserva e então começar os seus aportes financeiros. E aqui eu coloquei maior na tela para você dar uma olhada. Olha só que interessante. Valor líquido, porque tem o valor bruto de 36 mil, aí tem os descontos, valor líquido. Já ouviu essa questão? Mas aí Tesouro tem desconto de imposto de renda. Eu prefiro deixar na poupança. Mesmo com descontos, eu ganho R$ 4.000 a mais. Se nós dois dermos a largada hoje, vamos poupar em R$ 1.000. R$ 1.000 aqui, você R$ 1.000 aqui. Eu e você. R$ 300 por mês? R$ 300 por mês. Todo mês. No final do período, em 2031, eu estarei com R$ 4.300 a mais que você. Só porque você colocou na poupança e eu coloquei no Tesouro. Descontando imposto de renda. Você não sofreu incidência de IR, imposto de renda. Eu sofri. E ainda assim ganhei mais que você. Bem mais. Isso vai aprofundando. Por exemplo, nós temos aí os fundos imobiliários. Mesmo valor, R$ 1.000, 300 por mês, 0,9. Esse pastor que você viu lá em casa, a gente estava conversando sobre essas finanças, a questão de finanças, e eu falei para ele que o aluguel aqui no Rio de Janeiro é em torno de 0,5, 0,6, por aí. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para poder falar para vocês de casas, né, para comprar casas à venda ali no Meier. Casas de 70, 80 metros quadrados, casas pequenas, custando em torno de 280 a 350 mil reais. Lá não vou fazer propaganda no site, porque ele não está patrocinando, mas é um site de busca de imóveis. Depois eu falo para vocês lá no final. E aí, você faz o cálculo, 0,5%. Aqui você tem 0,8, 0,7, nesse caso 0,9, os fundos que eu mostrei para ele, 0,9% ao mês, já sem precisar pagar imposto de renda, rendimento livre de imposto de renda. E aí, R$ 1.000 de investimento, 300 por mês, olha quanto você tem no final, 36.348, R$ 2.000 a mais do que o investimento anterior. Mas fica melhor ainda, caminhando agora para o final, a gente tem as ações. Quando você, com o mesmo montante inicial, R$ 1.000, 300 por mês, e aí você investe em ações que são boas pagadoras de dividendos. Em outro momento a gente pode conversar sobre isso também, não hoje. Como você investiu em ações, R$ 41.000. Olha que diferença, R$ 16.000 só de juros que você conseguiu ganhar. O meu portfólio no último ano rendeu 15%. 15%, já descontando a inflação. Aí eu fiz a conta baseada no meu portfólio. Coloquei ali, taxa de juros 15% ao ano. Educação financeira, ela é atitude, e não apenas decisão. Decisão mostra o que você quer. Com um artigo mesmo, o que você quer. Atitude mostra que você quer. Por exemplo, amanhã é um ótimo dia para as pessoas tomarem decisões. Domingo eu decido entrar na dieta, decidi emagrecer, decidi perder uma barriguinha. E aí você está decidido, no dia seguinte, eu vou perder a barriga, vou fazer minha dieta. Aí segunda-feira você começa. Daqui a pouco, terça-feira já não é mais tão animada assim. E aí na quarta-feira vem e aí já era, acabou.
Você tomou a decisão, mas as atitudes não agiram de acordo com o que você decidiu. Então, a educação financeira é atitude. O que você vai fazer hoje, para mudar a sua realidade financeira, para melhorar a sua realidade financeira? Porque realidade financeira é igual beleza. Quem quer ficar mais feio aqui? Ninguém levanta a mão. Quem quer ficar mais feio? Ninguém. Se eu perguntar quem quer ficar mais pobre, ninguém vai querer. É igual beleza. Educação financeira é igual beleza. Você quer sempre melhorar. É natural isso. Natural. Tem um detalhe interessante que eu aprendi com aquela minha pior história, que resumi em uma frase: não há sucesso no mundo que compense o fracasso de um lar. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso de um lar. Aquele escritor, palestrante, Roberto Chiniachik, ele é médico, ele trabalhou em um local e atendia pacientes terminais. Ele falou na entrevista que morriam em torno de 8 a 10 pacientes por mês lá, eram doentes terminais. E às vezes ele falou que era duro quando estava perto de um paciente, que o paciente agarrava ele pelo jaleco e falava: doutor, eu não quero morrer agora, eu quero aproveitar a minha vida, eu passei a vida construindo patrimônio, passei a vida construindo riqueza e agora estou na hora de desfrutar, eu vou morrer. Outros falavam: doutor, eu queria estar mais tempo com a minha família, me dá mais tempo, consiga mais tempo de vida, doutor. E ele não podia fazer nada. Naquele momento ele aprendeu, segundo ele mesmo falou, ele aprendeu que prosperidade vai muito além de dinheiro. A sua vida próspera não pode se resumir a dinheiro. Eu aprendi isso, coloquei isso no meu livro e entendi como uma virada de chave. Vários detalhes que eu coloquei ali foram viradas de chave na minha vida, que eu compartilhei. Falei, eu preciso colocar isso. Fiz uma prova com Deus, em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas fiz provas com Deus para poder, de fato, começar a trabalhar nesse ministério. E desde então, irmãos, tem sido doloroso de um lado, mas as alegrias, elas são incomensuráveis. Eu fico muito feliz ao ver um irmão ajudar um irmão a melhorar a vida financeira dele. Sabe por quê? A escritora Ellen White, vou falar dessa forma porque temos pessoas acompanhando na internet, é mais fácil para eles buscarem. A escritora Ellen White, americana, ela falou certa vez que as dívidas são uma tirania. Não sei quantos já leram esse texto, mas ela fala que as dívidas são uma das redes de Satanás para aprisionar as almas. Quando a pessoa está com dívida, ela não consegue se ajoelhar e orar, ter uma comunhão com Deus. Ela fica pensando na dívida, ela começa a orar: Senhor, meu Deus me abençoa, quero ter o Santo Espírito na minha vida, que não sei o quê. É meu cartão de crédito. Senhor, deixa eu voltar aqui porque aquele cheque especial, eu preciso me livrar dele. Meu Deus, não consigo pagar aquela conta. E aí você fica naquele desespero. Tá na igreja no sábado pela manhã, o pregador pregando, fazendo uma mensagem e você pensando na dívida. A dívida tira o sono da pessoa. Duas coisas tiram o sono da pessoa: consciência pesada e bolso vazio. Eu gostaria de deixar uma mensagem com vocês, finalizando agora. Aqui eu coloquei meus contatos, o meu canal no YouTube, o meu Instagram, e aqui a capa do meu livro, para você conhecer depois mais do meu trabalho. Mas eu gostaria de deixar uma última palavra: que se eu virasse na esquina ali e tombasse, descesse ao pó da terra, eu não poderia deixar de falar essa palavra para vocês. Não busquem o dinheiro. Mas Alexandre, você é educador financeiro? Na internet as pessoas falam diferente, mas eu não estou preocupado em falar coisa bonita na internet. Se você ver meu canal, você vai ver que eu não fico falando coisas para agradar, eu falo coisas que são realidade, que as pessoas precisam ouvir. Não fiquem buscando dinheiro. A Bíblia fala que quem busca o dinheiro jamais dele se farta. Quem busca a abundância nunca se fartará de renda. Isso tudo é vaidade. Busquem ao Senhor do dinheiro. Foi o que eu aprendi e coloquei como primeiro capítulo do meu livro. Deus em primeiro lugar, segundo vocês, e o dinheiro tem que estar em terceiro, para você poder controlar. Como eu falei no início,
eu combinei com o Ezequiel para que ele pudesse trazer uma música especial aqui. Eu vou pedir para ele já preparar, Ezequiel, cadê Ezequiel? Ali. Para já preparar essa música. Tem como título Um Vencedor. A gente precisa mudar a nossa atitude. E o primeiro ponto para você mudar, de fato, é você querer a mudança. Se você não quiser, nada acontece. E você vai sofrer, vai cair, mas você precisa levantar. Hoje eu vi uma bebezinha lá da igreja. Ela tem... A Milena tem quantos anos? Acho que tem nem um ano. Ela está aprendendo a andar. A coisa mais bonitinha que a gente vê no mundo é uma criança aprendendo a andar, porque ela vai toda tortinha, ela começa a andar assim, daqui a pouco ela quer acelerar, ela vai e cai, não é assim? A gente corre para segurar, não, peraí, cuidado. E a gente fica desesperado, mas é bonito de ver. Assim somos nós caminhando na educação financeira. Eu, você, nós como povo de Deus, estamos caminhando, às vezes a gente tropeça um pouquinho, mas Deus vai lá e segura. Deus não dá uma bronca na gente. Ó, não tenta andar não que você vai cair, não, Deus vai lá e incentiva, nos motiva. Deus nos motiva a prosseguir. Ele faz de mim e de você verdadeiros vencedores. E a gente quer vencer em nossa vida. E para você vencer, busque ao Senhor. Deus, em Deuteronômio 8,18, diz que é Ele quem nos dá forças para que possamos adquirir riquezas. Mas Ele só vai nos dar forças para adquirirmos riquezas se nós soubermos administrar e formos canais de bênçãos para a vida das pessoas. Se você pensa em ser rico, ganhar dinheiro, melhorar de vida, para pensar na sua própria família, apenas você é egoísta. Egoísta. E o Espírito do Senhor não estará habitando em você. Mas se você pensa em proclamar o Evangelho de Deus na terra, em falar, Senhor, tudo que eu tenho é teu, Deus vai te usar, Deus vai te honrar, e Ele vai fazer de você um vencedor.